Desde os primeiros segundos daquela manhã silenciosa, senti como se o ar ao meu redor tivesse mudado de peso. Era como se algo antigo e profundo estivesse prestes a emergir, algo que Napoleon Hill sempre descreveu como o despertar da mente para uma verdade que se recusamos a enxergar. Ele dizia que cada ser humano carrega dentro de si uma porta invisível e que só se abre quando o indivíduo finalmente admite que não nasceu para uma vida de estagnação. Essa porta não se abre com força, mas com consciência. E talvez seja agora que você está diante dela, mesmo sem perceber. Talvez nunca tenha notado o quanto esteve preso, não por falta de capacidade, mas por correntes internas que se formaram lentamente, quase sempre sob o disfarce de hábitos comuns. Mas por que, afinal, permitimos que essas correntes nos mantenham tão distantes da vida que desejamos? Esta é a pergunta que Hill sempre fazia antes de conduzir alguém ao próprio espelho interior. A primeira sensação é desconfortável. Hill dizia que o autoconhecimento no início dói como luz forte entrando em um quarto escuro, mas é justamente essa luz que começa a revelar que a prosperidade nunca foi negada. Ela foi apenas escondida por sombras criadas por nós mesmos. Você já sentiu que a vida poderia ser maior do que tem sido? Já teve a impressão de que existe algo preparado para você, mas que permanece fora do seu alcance por algum motivo que não consegue explicar? Essa inquietação é um sinal espiritual de que algo dentro de você está tentando acordar. Hill acreditava que essa sensação não é um acidente, mas um chamado que exige coragem, porque confrontar as próprias limitações é um processo que poucos iniciam e ainda menos concluem. Ao caminhar com Napoleon Hill em sua sabedoria, aprendemos que existem 7 forças internas capazes de destruir não apenas a prosperidade, mas também a clareza, o foco e a identidade de quem você nasceu para ser. Ele chamaria essas forças de inimigos silenciosos, mas aqui vamos chamá-las pelo nome que a espiritualidade sempre conheceu: pecados. Não pecados comuns, mas pecados que se infiltram no comportamento, no ritmo da mente e na forma como você interpreta o mundo. E antes de compreender cada um deles, é preciso entender o terreno em que eles atuam, sua própria consciência. Só nesse terreno, eles conseguem criar raízes profundas, ocupando espaços que deveriam ser dedicados ao propósito, ao valor e ao crescimento. Hill afirmava que a mente é como um campo fértil e que diariamente você planta pensamentos, atitudes e emoções. Mas o que acontece quando, sem perceber, você planta sementes que sabotam sua própria colheita? É simples. Você trabalha, se esforça, se dedica, mas continua preso à mesma realidade, como alguém tentando mover uma porta trancada com força, quando a chave está no bolso. É frustrante, mas é real. E se você prestar atenção, talvez perceba que o que te impede não é a dificuldade externa, mas algo interno que você nunca nomeou de maneira consciente. Quantas vezes você já sentiu que poderia ir mais longe, mas algo puxava você de volta? Quantas ideias teve que nunca executou? Quantas oportunidades viu passar pela janela enquanto dizia a si mesmo que ainda não era o momento? E por que esse momento nunca chega? Esse é exatamente o ponto que Napoleon Hill insistia em revelar. Toda transformação começa no reconhecimento do próprio inimigo. E esse inimigo, quase sempre, se parece com você. Ele usa sua voz, seus medos, suas justificativas e até seus costumes para te manter onde está. Hill dizia que a mente é poderosa demais para ser neutra. Ou ela trabalha a seu favor, ou trabalha contra você. Não existe meio termo. A prosperidade só flui quando existe alinhamento entre desejo, disciplina e ação. Quando um desses elementos é sabotado, toda a estrutura interna se desorganiza. E aí surge a ilusão mais perigosa que alguém pode enfrentar. A sensação de que a vida está parada por causa das circunstâncias, quando na verdade ela está parada por causa de bloqueios invisíveis que você aceitou como normais. E talvez agora você esteja se perguntando onde esses inimigos se escondem. Hill sabia. Eles se escondem nos pequenos hábitos, nas pequenas escolhas, nas pequenas concessões que fazemos diariamente. Eles crescem no silêncio, alimentados pelo conforto,
sustentados por rotinas sem propósito. Mas por que permitimos isso? Por que continuamos nos sabotando mesmo quando sabemos que queremos mais? A resposta, segundo Hill, está em um ponto simples e profundo. O ser humano teme o próprio poder. Temer o próprio poder é temer a responsabilidade, o crescimento, a disciplina e, principalmente, o impacto que sua vida pode ter quando você finalmente decide despertar. E é por isso que muitos permanecem parados, mesmo desejando avançar. Ao longo desta jornada, Napoleon Hill nos guiará pelos 7 pecados que moldam ou destroem a prosperidade. Pecados que drenam energia vital, que anulam identidade, que enfraquecem a mente e que mantêm portas fechadas. Mas antes de enfrentá-los, você precisa reconhecer que ainda está segurando a maçaneta dessa porta invisível com a mão trêmula. E agora, quase sem perceber, está prestes a girá-la. Mas será que está realmente preparado para encarar o que existe do outro lado? Será que está pronto para descobrir que nunca lhe faltou capacidade, mas clareza? Nunca faltou oportunidade, mas direção? Nunca faltou bênção, mas coragem? Napoleon Hill dizia que o primeiro passo da transformação é sempre o mais silencioso, mas também o mais decisivo. E você acaba de dá-lo. Porém, o próximo passo é inevitável e muito mais profundo, porque agora que a porta começou a se abrir, você não poderá fingir que não vê. No próximo momento, você descobrirá o primeiro grande inimigo que tem bloqueado sua prosperidade desde o início. Um inimigo que você conhece bem, mesmo sem dar nome a ele. E quando ele for revelado, nada mais será como antes. Você está pronto para seguir? Porque daqui para frente, não haverá retorno. Napoleon Hill costumava dizer que os maiores bloqueios da vida não se anunciam com estrondo, mas se instalam como poeira acumulada ao longo dos dias. Você não percebe quando entram, mas percebe quando já tomaram conta do ambiente interno. E ao observar sua rotina, talvez perceba sinais que sempre estiveram ali. Aquela sensação de cansaço que surge antes mesmo de começar, o incômodo silencioso de saber que poderia ter feito mais ontem, a tensão de carregar uma vida que parece sempre atrasada um passo. Esses sintomas não são normais, são alertas. Hill afirmava que a mente fala por meio desses pequenos incômodos, tentando nos avisar que algo está desalinhado. Mas quantas vezes você já ignorou esses sinais, acreditando que era apenas mais um dia difícil? Hill dizia que o cotidiano é o laboratório mais honesto da vida. É nele que se revela o quanto estamos dominando nossas escolhas ou sendo dominados por elas. Observe sua manhã, por exemplo. Quantas vezes o despertador tocou e você já começou o dia negociando consigo mesmo? Mais 5 minutos. E esses 5 viram 20. O corpo levanta, mas a mente já começa atrasada. Ou então, aquele momento em que você promete que, ao chegar em casa, finalmente fará aquilo que vem adiando há semanas, mas o cansaço vence, a distração vence, o hábito vence. Nesse exato ponto, Hill se aproximaria, colocaria a mão em seu ombro e perguntaria: quem está no comando? Você ou o padrão que rouba sua direção? A verdade é que os pecados que bloqueiam a prosperidade raramente se parecem com monstros. Eles se parecem com decisões pequenas, quase invisíveis, que fazemos todos os dias. E é aqui que o primeiro deles começa a se revelar com mais nitidez no cotidiano. A procrastinação pode ter sido a porta pela qual muitos outros entraram. Imagine quantos projetos você já deixou para depois. Quantas ideias valiosas ficaram guardadas no silêncio da mente. Quantas oportunidades passaram, porque você acreditou que haveria outra chance. Hill alertava que o tempo não é o que passa, mas o que nós deixamos passar. E quando deixamos demais, começamos a perder mais do que horas. Começamos a perder identidade. Mas por que fazemos isso, mesmo sabendo que estamos nos sabotando? Essa é a armadilha mais perigosa. Os pecados internos se disfarçam de alívio. O adiamento traz um falso descanso. O desejo vazio traz um falso prazer. O medo fantasiado de prudência traz uma falsa segurança. É assim que eles permanecem tanto tempo sem serem percebidos. E enquanto isso, a vida avança. Todos os dias você vê alguém alcançando algo que você deseja. Alguém abrindo uma empresa. Alguém mudando de carreira. Alguém finalmente rompendo padrões.
e você sente um aperto estranho no peito, uma mistura de admiração e frustração. Hill dizia que essa sensação é espiritual, um lembrete de que você não nasceu para observar a vida dos outros, mas para construir a sua. Porém, antes de construir, é preciso destruir as estruturas internas que te seguram. Talvez você se lembre de um momento simples do dia, como quando abre o armário e percebe que guarda roupas que não usa há anos. Não faz sentido mantê-las, mas você mantém. Hill dizia que a mente funciona da mesma forma. Acumulamos pensamentos velhos, crenças antigas, padrões desgastados. Eles não servem mais, mas os deixamos ali. E assim como uma casa cheia de objetos desnecessários cria confusão visual, uma mente cheia de entulhos cria confusão espiritual. Como então esperar prosperidade se o espaço interno está lotado de aquilo que drena energia? Quantas decisões importantes você deixou de tomar por causa desse peso invisível? Hill também afirmava que cada escolha revela qual força está dominando sua vida. Propósito ou desordem. Basta observar sua rotina. Quando você pega o celular pela 10ª vez no dia sem motivo, não é o celular que te chama, é o hábito que te controla. Quando você promete começar algo amanhã, não é planejamento, é fuga. Quando você diz que falta motivação, não é verdade, é autossabotagem se escondendo. E por que tudo isso acontece tão facilmente? Porque é confortável, porque é previsível, porque não exige coragem. Mas a prosperidade, dizia Hill, nunca nasce em terreno confortável. Ela nasce em terreno disciplinado, limpo, intencional. Imagine uma situação cotidiana. Você está sentado no sofá após um longo dia, sente o peso das responsabilidades, mas também sente algo urgente chamando por mudança. Sabe que precisa se levantar para abrir um livro, organizar uma meta, ligar para alguém, iniciar um projeto, mas não se move. E quantas vezes essa cena já se repetiu? Eu dizia que cada repetição desse padrão reforça uma prisão interna. Não importa o quanto você ore, planeje ou sonhe. Se as ações não mudarem, o destino também não mudará. A lei da colheita não responde ao que você deseja, mas ao que você faz. E ainda assim, no meio desse cotidiano cheio de distrações, existe algo poderoso acontecendo dentro de você agora. Se está lendo estas palavras, é porque já percebeu que não quer continuar repetindo a mesma história. Hill diria que reconhecer isso é o início da transformação, mas o próximo passo exige confrontar os pecados que vêm drenando sua energia sem que você perceba. Eles não são conceitos abstratos, são realidades diárias que você vive. E à medida que os reconhece, começa a sentir um desconforto novo, mas necessário. É como se o espírito estivesse preparando o terreno para uma mudança profunda. Napoleon Hill sempre dizia que quando a mente está pronta, a vida não hesita em revelar verdades que antes estavam escondidas. E você está prestes a enxergar algo ainda mais profundo. O segundo inimigo espiritual e mental que tem roubado sua clareza e sua força. Ele atua de maneira silenciosa, sedutora e destrutiva. Ele aparece nos seus momentos de solidão, nas horas em que ninguém vê, nas escolhas que você tenta justificar. E quando ele se instala, sua energia vital se fragmenta, sua mente se enfraquece e sua identidade espiritual perde brilho. Está preparado para encará-lo? Porque o próximo inimigo não apenas bloqueia sua prosperidade, ele sequestra sua potência interior. E agora você está a um passo de descobrir quem ele é. Napoleon Hill dizia que existe um momento na jornada em que a verdade deixa de ser apenas informação e se torna confronto. Esse confronto não acontece com o mundo, mas com a própria alma. É quando você percebe que muitos dos seus fracassos não nasceram da falta de capacidade, e sim da entrega silenciosa aos próprios impulsos. E é nesse território delicado que se manifesta um dos pecados mais destrutivos da prosperidade: o vício em desejos vazios. Ele não grita, não ameaça, não impõe terror. Ele seduz. Ele oferece alívio rápido, prazer momentâneo, distração imediata. Mas Hill ensinava que tudo o que chega rápido demais cobra caro demais. E você sabe que já viveu esse ciclo. Alívio, culpa, vazio, repetição. Como não ver isso como um ladrão espiritual? Esses desejos vazios,
especialmente o vício em pornografia, corroem a energia vital de forma tão profunda que poucos entendem seu impacto real. Eu dizia que o desejo sexual é uma das mais poderosas forças criativas da humanidade. Porém, quando essa força é desviada para fantasias que não geram vida, conexão ou construção, ela perde seu propósito e retorna ao indivíduo como fraqueza. É como tentar acender um fogo usando água. A chama não só não surge, como o frio aumenta. Quantas vezes você já sentiu esse frio interno? Quantas vezes percebeu que, depois do prazer rápido, veio um vazio pesado, como se algo dentro de você tivesse sido drenado? Esse esgotamento não é emocional, é espiritual. Hill afirmava que a mente humana se abala quando o desejo é usado sem intenção. Fazer isso repetidamente cria uma rachadura na identidade. A pessoa começa a se ver como fraca, indisciplinada, incapaz de dominar a si mesma. E uma mente que acredita ser fraca não consegue prosperar. Ela hesita, ela duvida, ela tropeça nos próprios passos. Você já se perguntou por que, em certos dias, acorda sem força, sem clareza, sem motivação? Será que é realmente cansaço? Ou são essas pequenas entregas a desejos vazios drenando lentamente sua vitalidade? E é exatamente aqui que Napoleon Hill revelava uma chave poderosa: a transmutação da energia sexual. Segundo ele, quando você redireciona essa energia para a criação, propósito e disciplina, sua mente se torna centenas de vezes mais potente. É a mesma energia, mas transformada. É como pegar uma corrente de água que antes inundava o terreno e, ao canalizá-la, fazer mover turbinas que iluminam cidades. Hill dizia que homens e mulheres que alcançaram grandeza não eram livres do desejo, mas mestres dele. Transformaram impulso em ação, fantasia em foco, distração em determinação. Mas então surge a pergunta inevitável: por que é tão difícil romper esse padrão? A resposta de Hill é direta: porque o cérebro se acostuma à recompensa rápida. A dopamina torna-se uma armadilha. E toda armadilha tem um mestre por trás. Esse mestre é o hábito. O hábito se disfarça de necessidade, e a necessidade se disfarça de identidade. Quantas vezes você já pensou, eu sou assim, mas será que você é assim? Ou apenas repetiu isso tantas vezes que passou a acreditar? Quantas outras áreas da sua vida estão sendo controladas por hábitos que você nunca questionou? E é nesse ponto que Hill traz outra revelação. Quando você decide romper um padrão destrutivo, o universo reage. Ele começa a mover pessoas, situações e momentos que favorecem sua transformação. O desafio é atravessar o período inicial, aquele em que o corpo grita pelo velho hábito e a mente sussurra pelo novo caminho. É nessa fronteira que se define quem continuará escravo do próprio impulso e quem se tornará senhor da própria vida. Em qual lado dessa fronteira você quer estar? E o que ainda está impedindo você de atravessá-la? Para Hill, o medo era o grande cúmplice desse pecado. Não o medo óbvio, mas o medo mascarado de prudência. Quantas vezes você deixou de agir porque disse a si mesmo que era melhor esperar? Quantas oportunidades deixou passar porque acreditou que precisava de mais segurança? Esse medo silencioso, escondido atrás de justificativas aparentemente racionais, é uma prisão. Ele não te segura com correntes pesadas, mas com pensamentos sutis. E quanto mais você alimenta esse medo, mais ele parece parte de sua personalidade. Mas será que é mesmo? Ou será apenas mais uma mentira interna que você repetiu tantas vezes que virou verdade na sua cabeça? Hill explicava que o medo nunca vai desaparecer completamente, porque ele é parte da biologia humana. Mas a coragem pode crescer a ponto de torná-lo irrelevante. A coragem nasce do movimento, não da espera. E quando você finalmente decide agir apesar do medo, algo extraordinário acontece. Seu cérebro começa a entender que você é maior que seus impulsos, maior que suas dúvidas, maior que suas desculpas. Então, lentamente, o medo deixa de ser seu mestre e passa a ser apenas uma sombra distante. E sombras não têm força sobre aqueles que caminham na luz da intenção. Nesse processo, Hill sempre insistia em uma prática essencial: silêncio produtivo. Esse silêncio não é ausência de som, é presença de consciência.
É o momento em que você se desconecta do barulho externo para ouvir a direção interna. Eu dizia que ideias valiosas surgem nesse espaço. Clareza surge nesse espaço. E a força para romper vícios e padrões destrutivos também surge nele. Você tem oferecido esse silêncio a si mesmo ou tem fugido dele? Quantas transformações você já adiou porque não reservou um momento para se ouvir? A essa altura, você já percebe que os pecados que travam a prosperidade não são escolhas superficiais. São conflitos internos que exigem coragem espiritual. E se você chegou até aqui, é porque já está despertando. Está deixando de viver no piloto automático. Está olhando para sua própria alma com sinceridade. E isso exige força. Mas saiba, este é apenas o começo. O próximo pecado é ainda mais sutil, mais enganoso, mais sedutor. Ele se disfarça de responsabilidade, de cuidado, de prudência, mas por dentro é sabotagem pura. E quando ele domina, destrói oportunidades antes mesmo que você perceba. Antes de avançar, faça isso. Inscreva-se no canal para continuar caminhando comigo nesta jornada de transformação, porque agora você está prestes a encarar um inimigo que opera nas sombras da mente. E quando ele for revelado, muita coisa na sua vida fará sentido pela primeira vez. Prepare-se. O próximo passo é profundo demais para ser ignorado. Napoleon Hill dizia que existem momentos na vida em que a realidade parece se dobrar, revelando verdades que sempre estiveram ali, mas que só agora se tornam visíveis. Esses momentos geralmente nascem de algo inesperado, quase impossível de prever. Ele mesmo contava histórias de pessoas que encontraram a direção certa por meio de acontecimentos improváveis. Uma conversa casual que virou oportunidade, um fracasso que se transformou em ponto de virada, uma perda que abriu o caminho para uma nova identidade. Eu insistia que nada disso era coincidência. Para ele, coincidências são apenas evidências de uma mente finalmente alinhada com seu propósito. E talvez você já tenha vivido algo assim sem perceber o significado por trás. Lembre-se de uma situação em que tudo parecia dar errado. Talvez um emprego perdido, um relacionamento que se desfez, um projeto que fracassou. Na hora, a dor dominou, a confusão se instalou e o medo ganhou espaço. Mas com o tempo, algo curioso aconteceu. Uma porta se abriu, uma oportunidade inesperada surgiu, uma força interior renasceu. Eu dizia que todas as adversidades carregam em seu interior a semente de um benefício equivalente. Isso não é apenas motivação, é uma lei espiritual. O que hoje parece perda, amanhã pode ser libertação. O que hoje pesa, amanhã pode impulsionar. Mas para enxergar isso você precisa abandonar o vitimismo, porque ele distorce a visão e transforma a semente em pedra. O vitimismo, que agora se revela como um dos pecados mais corrosivos da prosperidade, age de forma tão sutil que muitos vivem nele sem perceber. Ele oferece conforto emocional, pois sempre coloca a culpa em algo externo. Porém, Hill alertava que toda vez que você culpa alguém, você entrega também seu poder. É como se colocasse suas chaves nas mãos de outra pessoa e pedisse a ela que destrancasse sua vida. E o pior é que esse padrão pode surgir até nos pensamentos mais cotidianos. Se eu tivesse mais apoio, se as coisas fossem mais fáceis, se alguém me ajudasse. Essas frases soam inocentes, mas são prisões disfarçadas. Porque enquanto você espera por algo externo, sua vida interna permanece parada. Eu contava a história de um jovem que sempre dizia que não prosperava porque ninguém acreditava nele. Até que um dia ouviu: "Você já acreditou em você o suficiente para que alguém quisesse fazer o mesmo?" Aquela frase o atingiu como um raio. Foi dolorosa, mas libertadora. Em menos de um ano, aquele jovem mudou de profissão, de hábitos e de mentalidade. E prosperou. O que mudou? Não foram as circunstâncias, mas o abandono da identidade de vítima. Esse tipo de virada improvável é mais comum do que você imagina. E talvez você esteja mais perto dela do que pensa. E então surge o próximo pecado, tão perigoso quanto o vitimismo. O egocentrismo. Ele parece força, mas é fraqueza. Parece independência, mas é isolamento. Eu dizia que nenhuma mente isolada prospera plenamente. As grandes conquistas do mundo nasceram de alianças, trocas, colaborações.
aquilo que ele chamava de mastermind. Pessoas se unem com propósito, compartilham energia mental e criam algo que seria impossível individualmente. O ego, porém, quer glória solitária, e ao buscar isso, destrói pontes, fecha portas e bloqueia a abundância que viria por meio de parcerias. Quantas oportunidades você já perdeu porque acreditou que poderia, ou deveria, fazer tudo sozinho? O egocentrismo também cria uma distorção perigosa. A pessoa começa a acreditar que prosperidade significa acumular para si. Mas Hill ensinava exatamente o contrário. Prosperidade verdadeira cresce quando você se torna fonte de valor, não quando se torna depósito de valor. Quem entrega valor multiplica, quem retém valor amarga. E isso pode ser percebido até em fatos improváveis. Já notou que algumas pessoas, mesmo com poucos recursos, estão sempre cercadas de oportunidades, enquanto outras, mesmo com muito dinheiro, vivem em escassez emocional, relacional e espiritual? A diferença está no fluxo. Quem serve, recebe. Quem se fecha, seca. Em meio a tudo isso, surge outro inimigo silencioso: a ingratidão. Hill dizia que ela não é apenas falta de reconhecimento, é falta de visão. Pessoas ingratas têm o olhar treinado para enxergar o que falta, não o que já existe. E isso afeta seu sistema de ativação reticular, o filtro cerebral responsável por determinar o que você percebe e o que você ignora. Se você foca na ausência, só verá ausência. Se foca no problema, só encontrará problemas. Por isso existem pessoas que vivem no mesmo ambiente, com as mesmas condições, mas enxergam mundos completamente diferentes. A diferença está no que seus olhos espirituais foram treinados para buscar. Hill relatava que uma vez encontrou um homem que vivia reclamando da vida. Dizia que nada dava certo. Hill então pediu que ele listasse tudo o que estava funcionando, não o que estava errado. O homem resistiu, mas escreveu. Ao final percebeu que tinha mais de 20 motivos para agradecer, e estava cego para todos eles. Esse simples exercício mudou o comportamento do homem em menos de uma semana. Em menos de um mês, mudou seus resultados. Em menos de um ano, mudou sua vida. A gratidão não é sentimento, é ferramenta espiritual. E a ingratidão é uma porta fechada por dentro. E quando juntamos vitimismo, ego e ingratidão, criamos a tempestade perfeita para sabotar a própria prosperidade. É por isso que tantas pessoas, mesmo com potencial e oportunidades, permanecem estagnadas. E é exatamente por isso que Hill dedicava tanto tempo a ensinar que o inimigo mais perigoso é aquele que se parece com você. Ele aparece nas suas justificativas, nas suas defesas emocionais, nas suas histórias repetidas. Ele se instala nos cantos da mente onde você nunca olha, mas onde tudo é decidido. Mas aqui está o ponto mais surpreendente. Quando você começa a enxergar esses padrões com clareza, eles perdem poder quase imediatamente. A consciência espiritual muda a química mental, muda suas decisões, muda seu destino. E essa consciência está nascendo agora. Você já vê o que antes não via, já reconhece o que antes ignorava, já sente o que antes não percebia. Hill dizia que esse é o momento mais perigoso e mais poderoso da jornada, porque agora você não pode mais voltar a ser quem era. O próximo pecado que você vai enfrentar é ainda mais profundo. Ele não rouba apenas sua energia ou sua identidade. Ele rouba sua visão de futuro. Ele destrói planos, seca propósitos e paralisa sonhos antes mesmo que sejam sonhados por completo. Ele age no silêncio da mente, disfarçado de lógica e de suposta maturidade. E quando ele domina, até pessoas inteligentes, talentosas e dedicadas acabam vivendo muito abaixo do que poderiam. Prepare-se. A partir daqui, a jornada se torna mais intensa, porque agora você está prestes a confrontar um inimigo interno que talvez tenha moldado sua vida por anos sem que você percebesse. Napoleon Hill costumava dizer que, antes de uma grande transformação, a vida sempre apresenta uma espécie de tempestade interna. E essa tempestade não surge para destruir, mas para revelar o que ainda precisa ser purificado. Talvez você esteja passando por algo assim agora. Um período de confusão, de incertezas, de sensação de atraso.
como se algo estivesse prestes a mudar, mas ainda sem forma definida. Hill explicava que isso acontece quando a mente começa a romper padrões antigos. A ruptura dói porque arranca raízes invisíveis, mas, ao mesmo tempo, desperta uma clareza que antes parecia inalcançável. E é nesse estado vulnerável que um dos pecados mais perigosos se manifesta: o hábito de viver para agradar o mundo exterior enquanto abandona a própria verdade interior. Esse pecado é silencioso. Ele nasce do medo de falhar, do medo de decepcionar, do medo de não ser aceito. Ele se alimenta de comparações constantes. Você olha a vida dos outros, mede seu valor pelas conquistas alheias, tenta se encaixar em padrões que não foram feitos para você. Hill dizia que a comparação é o ladrão da autenticidade e que ninguém prospera tentando copiar o destino de outra pessoa. Mesmo assim, quantas vezes você já deixou de tomar uma decisão porque imaginou o que alguém pensaria? Quantas oportunidades você deixou passar porque temia julgamento? Quantas vezes você se diminuiu para não incomodar? Essa submissão emocional parece prudência, mas é autossabotagem disfarçada. É entregar o próprio poder para que outros definam o que você merece. E há algo ainda mais profundo. Quando você vive buscando aprovação, perde a capacidade de ouvir a orientação interior. Hill afirmava que a intuição é a linguagem do espírito e que ela só fala com força quando a mente está limpa do barulho externo. Mas, se sua mente está ocupada com expectativas alheias, como poderá escutar a direção correta? É como tentar ouvir um sussurro no meio de uma multidão. Você até sente que existe uma voz tentando te guiar, mas não consegue distinguir o que ela está dizendo. E aos poucos, você se acostuma a viver sem essa conexão interna. É por isso que tantas pessoas se sentem perdidas mesmo quando seguem um caminho que parece certo aos olhos dos outros. Quando Hill falava sobre isso, ele sempre compartilhava uma imagem poderosa. Ele dizia que a vida não recompensa quem procura agradar, mas quem procura servir. Agradar é submissão, servir é propósito. Agradar te esvazia, servir te fortalece. Quando você vive para agradar, busca validação. Quando vive para servir, busca impacto. E é esse impacto que move as leis espirituais e abre portas que a lógica humana jamais imaginaria. Você já percebeu que pessoas que vivem com propósito verdadeiro atraem oportunidades quase sem esforço? Isso não acontece por sorte, mas por alinhamento. A mente alinhada gera ações alinhadas. As ações alinhadas criam resultados inevitáveis. E é justamente nesse ponto que outro pecado se manifesta com força: o desânimo. Ele aparece quando você dá um passo certo, mas não vê resultado imediato. Surge quando você tenta e não enxerga progresso. Hill dizia que o desânimo é o golpe final da autossabotagem. Ele tenta convencer você de que nunca será capaz, de que já está tarde demais, de que a vida é dura demais. Mas ele mente, e mente com convicção. Ele usa memórias antigas de fracasso como prova. Ele busca episódios dolorosos e coloca todos na sua frente como se fossem evidências de que você não merece prosperar. Mas Hill alertava: o desânimo é apenas uma ilusão criada pelo cansaço emocional, não por falta de talento. E aqui está um fato curioso que Hill repetia sempre: muitos dos maiores vencedores estavam a um passo de desistir quando finalmente alcançaram o que buscavam. Um passo. Ele contava sobre inventores, empresários, líderes espirituais e pessoas comuns que passaram anos sem ver resultado, até que, em um momento inesperado, tudo começou a florescer. Por que isso acontece? Porque existe uma lei invisível que recompensa a persistência. Enquanto seus olhos não veem progresso, sua mente está sendo moldada, fortalecida, purificada. É como o bambu chinês, que passa anos crescendo apenas suas raízes antes de finalmente romper o solo e subir metros em poucas semanas. Quantas vezes você já desistiu antes de chegar ao momento da ruptura? E então surge a pergunta que Hill fazia para todos que buscavam orientação: o que você faria se soubesse que, insistindo apenas mais um pouco, sua vida mudaria completamente?
Essa pergunta tem o poder de quebrar a resistência interna. Porque, e se for verdade? E se você estiver muito mais perto do que imagina? E se a única coisa faltando for atravessar mais um dia com disciplina, mais uma semana com foco, mais um mês com coragem? E se a diferença entre sua vida atual e a vida que você deseja for apenas a decisão de não desistir mais de si mesmo? Napoleon Hill também alertava para um último detalhe sobre o desânimo. Ele abre espaço para outro pecado devastador: a autodesvalorização. Esse pecado é traiçoeiro. Ele faz você acreditar que é pequeno demais, incapaz demais, atrasado demais. Ele faz você olhar para suas falhas como se fossem sentenças. Ele te convence de que seus erros definem sua identidade. Mas Hill dizia que erros não são identidade, são instruções. Eles mostram o caminho, não o seu valor. Uma pessoa que se desvaloriza se torna presa fácil para todos os pecados anteriores. Procrastina, cede aos desejos vazios, teme decisões, se faz de vítima, cai no ego, perde a gratidão e paralisa o próprio destino. Quando você se desvaloriza, todo o seu potencial espiritual se encolhe. Sua energia vital se fragmenta. Sua mente perde brilho. Sua visão se torna nublada. E o pior, você se afasta daquilo que Deus preparou para você. Eu dizia que o maior pecado de todos é negar o próprio poder. Porque quando você nega seu poder, nega também sua missão, seu chamado e sua capacidade de multiplicar. Prosperidade nunca foi sobre possuir, mas sobre expandir. E ninguém expande quando vive se apagando. Mas aqui está o ponto decisivo desta jornada. Você não está mais no mesmo lugar de antes. Já viu verdades que não pode mais ignorar. Já reconheceu padrões que antes estavam escondidos. Já enxergou que esses inimigos internos atuam como sombras tentando impedir você de acessar seu propósito. E agora, no momento mais importante, você está prestes a encarar o último pecado, aquele que domina quando todos os outros se juntam. Ele age como um véu sobre a mente e impede você de ver o próprio futuro. Ele é antigo, sutil e muito mais poderoso do que você imagina. E quando você finalmente o identificar, perceberá que muito do que viveu até agora começará a fazer sentido, porque o último pecado não apenas impede prosperidade, ele impede visão espiritual. E é isso que você enfrentará na próxima parte, o passo final antes da transformação completa. Prepare-se, o que vem agora é profundo demais para ser ignorado. Napoleon Hill dizia que no instante em que uma pessoa reconhece seus próprios inimigos internos, o universo inteiro começa a se reorganizar a favor dela. Mas existe um pecado final, tão sutil e profundo, que age como um véu sobre a mente. A desistência espiritual, aquele estado silencioso em que você continua vivendo, mas já não acredita realmente na própria capacidade de vencer. É como caminhar com o corpo presente e a alma amarrada. Eu explicava que nada paralisa mais uma pessoa do que perder a visão do próprio futuro. E talvez, em algum momento da sua vida, você tenha sentido exatamente isso. Um esvaziamento de esperança, uma sensação de que não importa o que faça, nada mudará. Mas essa sensação não é verdade. Ela é apenas o último obstáculo antes da ascensão. Desistir espiritualmente não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Um sonho que você abandona por achar grande demais. Uma ideia que engaveta por medo. Um talento que esconde porque já não acredita que possa florescer. Eu dizia que esse pecado é cruel porque ele não destrói a ação, ele destrói a fé. E quando a fé se enfraquece, a vida deixa de ser movimento e se torna repetição. Você acorda, trabalha, cumpre tarefas, mas sente que algo dentro de você está adormecido. E, mesmo sem perceber, começa a aceitar menos do que merece. Começa a se acomodar em lugares onde já não cresce. Começa a normalizar vazio, frustração, cansaço e falta de propósito. Mas Hill nos lembra de uma verdade fundamental. O espírito nunca perde o poder, apenas perde o foco. E quando você reacende esse foco, tudo muda. Ele dizia que o espírito humano é como uma chama antiga, que pode até enfraquecer, mas nunca se apaga completamente. E talvez, ao longo desta jornada, você tenha sentido essa chama voltar a brilhar. Cada pecado revelado foi removendo uma camada de escuridão.
Cada reflexão abriu uma nova porta. Cada insight trouxe um fragmento da sua própria força de volta à consciência. E agora, no fim dessa caminhada, o que resta é decidir o que fazer com essa luz. A decisão é sempre o ponto de virada. Hill dizia que prosperidade não é algo que acontece, é algo que se permite. Ela não chega de fora para dentro. Ela brota de dentro para fora. Quando você decide assumir sua vida, sua energia muda. Quando decide romper um padrão, sua mente se reorganiza. Quando decide não se submeter mais aos velhos pecados internos, seu espírito se reposiciona. E é nesse reposicionamento que milagre e método se encontram. O milagre nasce da fé. O método nasce da disciplina. Hill sempre ensinou que esses dois elementos, fé e ação, são a fórmula mais antiga de prosperidade da história humana. Agora que você já viu cada um dos 7 pecados que tentam bloquear sua vida, procrastinação, desejos vazios, medo disfarçado, vitimismo, ego, ingratidão e desistência espiritual, a pergunta inevitável aparece: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque saber não transforma, somente agir transforma. E é aqui que sua jornada começa de verdade. A transformação não acontece em grandes saltos, mas em decisões diárias. Pequenas escolhas, repetidas com coragem, constroem uma vida inteira de prosperidade. Hill dizia que todo destino grandioso começa em um único passo, mas que esse passo precisa ser dado com convicção. E talvez você esteja se perguntando por onde começar. A resposta é mais simples do que parece. Comece alinhando sua mente com seu propósito. Tire alguns minutos por dia para silenciar ruídos, reorganizar pensamentos, visualizar o futuro que deseja. Hill chamava isso de treinamento da mente. Em seguida, escolha uma ação pequena, concreta e imediata. Uma única ação. Ela será a semente. Sementes são humildes, pequenas, quase invisíveis. Mas quando plantadas com intenção, transformam o terreno inteiro. Você não precisa mudar tudo hoje. Só precisa mudar a direção. A cada dia, avance um pouco. Corrija um hábito. Fortaleça uma virtude. Feche uma porta que te prende e abra uma porta que te expande. E enquanto faz isso, carregue consigo as palavras de Hill que resumem toda a sua filosofia. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas perceba que ele nunca disse que isso seria fácil. Ele disse que seria possível. Possível para quem assume responsabilidade. Possível para quem pratica disciplina. Possível para quem decide vencer os próprios pecados internos e acessar o potencial que Deus plantou dentro de cada ser humano. E você está pronto para isso. Porque ninguém chega até aqui por acaso. Ninguém lê essas palavras sem ter sido chamado de alguma forma. Seu chamado está vivo, vibrando, pedindo para ser honrado. Agora, respire por um instante e reconheça. Você já mudou. Sua consciência já não é mais a mesma. Você já identificou padrões que antes estavam no escuro. Já percebeu que sua vida estava sendo conduzida por forças internas que não representam quem você verdadeiramente é. E quando uma pessoa desperta, ela não volta a dormir. Pode até hesitar, pode até temer, pode até tropeçar, mas nunca mais será refém da própria inconsciência. Essa é a libertação que Hill sempre desejou despertar nos outros. Essa é a libertação que agora está ao seu alcance. A partir daqui, tudo depende da sua decisão. Continuar vivendo como antes ou assumir o comando do próprio destino. E se escolher o segundo caminho, lembre-se de que você não está só. A jornada de expansão espiritual, mental e financeira exige comunidade, exige aprendizado contínuo, exige conexão. Por isso, permita que esta mensagem continue ecoando dentro de você. Permita que ela se torne prática, ação, movimento. E permita também que essa caminhada se estenda além deste momento. Se este conteúdo tocou você, curta, comente, mesmo que anonimamente, e se inscreva no canal. Isso fortalece esta comunidade, amplia o alcance da mensagem e mantém você conectado a conteúdos que elevam sua mente, sua fé e seu propósito. Sua transformação começa agora, e a prosperidade, que sempre esteve esperando, finalmente pode encontrá-lo no caminho.